Um crime bárbaro. Um adolescente de apenas 14 anos. 2 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus acusados de um assassinato brutal. Este é o caso de Lucas Terra, um dos episódios mais chocantes da história recente do Brasil. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer o caso do Lucas Terra. Bom, gente, como sempre, antes de iniciar a história, eu gosto sempre de deixar um alerta de gatilho. Então, quem for sensível a esses tipos de assunto, que pode despertar algum tipo de gatilho em histórias de true crime, de crime verdadeiro, por favor, não assista ao vídeo. E se você também não gosta que a gente leve esse tipo de informação, que faça esse tipo de vídeo, também, por favor, não assista. Não é pra você esse tipo de conteúdo. E também eu gosto sempre de deixar avisado que tudo que eu falo aqui já está publicado na internet. Eu apenas junto tudo em um vídeo só para ficar mais fácil para o entendimento de vocês. Beleza? Beleza. Então bora para nossa história de hoje. Lucas Vargas Terra nasceu no dia 20 de outubro de 1986. Natural da capital de Salvador, Bahia. Filho de Marion Terra e Carlos Terra. Ele tinha 2 irmãos chamados Carlos Felipe Terra, o mais velho, e Carlos Terra Júnior, que era o filho do meio. E embora ele tenha nascido em Salvador, ele e sua família moraram a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro. À medida que ele foi crescendo, sua mãe disse que ele demonstrava cada vez mais gostar de ajudar as pessoas e que o futuro dele seria algo relacionado a isso. Ele chegou a dizer que seria médico para ajudar todas as pessoas. Gente, é um fato muito importante da vida do Lucas, de quem era o Lucas, é que ele era uma pessoa extremamente religiosa. E ele gostava muito de fazer a obra que se diz, né, dentro da igreja evangélica, que é ajudar as pessoas. E ele até costumava ir nos bairros pobres do Rio de Janeiro para poder ajudar as pessoas. Ele ia na periferia levar a palavra de Deus para essas pessoas. Então, isso é um fato muito, muito importante sobre o Lucas Terra. E como ele gosta muito de ajudar as pessoas, o sonho dele, né, quando ele crescesse, ele queria ser médico. E além de ser médico, ele queria ser pastor, porque ele queria ajudar tanto na vida, tanto na saúde física, quanto na saúde espiritual, ajudar todas as pessoas. Ele fazia muitas visitas numa comunidade chamada Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro, e lá nesse lugar ele ficou conhecido como Anjo de Santa Cruz. Nos anos 2000, a mãe do Lucas, ela recebe um convite da sua irmã que tinha um restaurante lá na Itália para ir trabalhar como cozinheira. Na verdade, 2 irmãs dela moravam lá na Itália, né? E aí ela recebe esse convite e ela conversa com a família. Nessa época, seus 2 filhos mais velhos já eram adultos. O único que ela tinha menor era o Lucas. Então, a intenção da família era que todos se mudassem. O pai, a mãe e o Lucas para a Itália, com ela aceitando esse emprego. Então, o que a Marion faz? Ela decide ir primeiro para a Itália, ficar lá uns 3 meses, para preparar toda a documentação necessária para que depois ela conseguisse levar tanto o Lucas quanto o esposo dela para lá. E é isso que eles decidem fazer. E esse período, o Lucas e o pai decidem ficar em Salvador, porque o irmão mais velho morava em Salvador. E eles decidem ir para lá para ficar com a família o máximo que pudessem durante esses 3 meses antes que eles fossem para a Itália viver lá. Então, no dia 26 de dezembro do ano de 2000, a Marion embarca para a Itália e em 6 de janeiro do ano seguinte, de 2001, o Lucas Terra com o seu pai vão para Salvador. Nesse período que eles estavam morando em Salvador, o Lucas Terra começou a frequentar uma igreja que chama Igreja Universal do Reino de Deus, lá do lugar que ele vivia. E ele gostou tanto daquela igreja que ele mais uma vez se entregou. Ele participava das obras que a igreja fazia, frequentava os lugares, levava a palavra para todos os bairros. E ele se envolveu muito novamente com a igreja. Ele gostou demais da igreja e ele gostava muito de se envolver nas atividades, na obra. E ele mais uma vez fez isso. E ele gostou tanto que numa conversa com a mãe dele, ele disse que ele não queria ir para a Itália, que ele queria ficar no Brasil, que ele queria ficar lá em Salvador. Porque o que ele queria era ser um obreiro da Igreja Universal. E o sonho dele era se tornar obreiro. E o obreiro, gente, tem um papel de destaque dentro da igreja. Na prática, assim, o obreiro, ele ajuda o pastor nas atividades ali da igreja. E ele queria muito se tornar obreiro. E um outro motivo que fez o Lucas querer ficar também aqui no Brasil
E lá na igreja é porque ele começou a namorar uma moça, não é dito o nome dela, mas ele se apaixona por uma menina e isso também era um dos motivos que ele queria ficar aqui no Brasil. O seu pastor se chamava Silvio Roberto Galiza. Ele era uma espécie de mentor aí pro Lucas. E depois aí que tudo que aconteceu com o Lucas foi dito pelas pessoas que esse pastor ele tinha um papel um tanto quanto dominador sobre o Lucas. Ele gostava de dominar o Lucas, na verdade, de controlá-lo. Silvio Galiza tinha sido transferido de outra congregação há pouco tempo por problemas que nunca foram esclarecidos, tampouco vieram a público. A única explicação dada foi a de que o pastor teria apresentado um comportamento inadequado, o que já explicava muita coisa, apesar do silêncio retumbante de ambos os lados. E então, infelizmente, esse pastor se aproxima demais do Lucas, e o Lucas, inocente, também permite, e os dois ficam muito unidos. O Lucas achava que o pastor gostava muito do trabalho dele, o trabalho que ele executava na igreja. E claramente, gente, dava pra perceber que esse pastor tinha uma aproximação maior do Lucas do que de todo o resto da igreja. Inclusive, ele chegou a nomear o Lucas como seu auxiliar, que na verdade era um cargo que nunca nem existiu na igreja. Ele criou um cargo para que o Lucas estivesse mais próximo dele. Segundo ele, ele queria que o Lucas fosse um aprendiz dele, e por isso que ele queria que o Lucas ficasse perto, para que ele assim fosse aprendendo e com o tempo ele evoluísse muito mais na igreja. Mas, infelizmente, depois de tudo o que aconteceu, a gente sabe que, na verdade, o que ele queria era manter a presa dele perto dele, sabe? Segundo testemunhas, as pessoas da igreja começaram a perceber que, na verdade, ele não queria que o Lucas ficasse próximo a ninguém. Ele só queria o Lucas perto dele. Não queria que o Lucas se relacionasse com outras pessoas, fizesse atividades da igreja com outras pessoas. Sempre o Lucas tinha que estar com ele. Foi no início de fevereiro de 2001 que, como eu disse, né, o Lucas ele se apaixonou por uma moça que ele conheceu da igreja e ele começa a ter um relacionamento com ela e, é claro, isso desagradou demais o pastor dele. O pastor tentou até proibir esse namoro, gente, falando que não era pra ele se aproximar daquela garota, aquele papo sempre, né, que, na verdade, não querendo ofender a religião, mas normalmente o pastor tem uma posição muito forte sobre a vida das pessoas, inclusive sobre relacionamento. Então ele falou assim, não, essa menina não é pra você, larga dela, mas a verdade não era que aquela menina não era pra ele. Ele não queria, na verdade, que o Lucas se relacionasse com menina alguma. Mas ele tenta, sim, fazer com que esse namoro não existisse. No final desse mesmo mês, fevereiro de 2001, aconteceu uma outra situação lá na igreja. O Lucas Terra, o pastor e um outro menino ficaram até tarde resolvendo os assuntos administrativos lá na igreja. E o pastor disse que era muito tarde para eles voltarem para casa, que era melhor que os dois dormissem na igreja, que ele não confiava que seria seguro para eles voltarem para casa. E aquilo, né, eles estão dentro de uma igreja, que para eles seria o ambiente mais seguro possível, e eles aceitam dormir na igreja, avisam os pais também concordam deles dormirem lá, e os dois jovens iam dormir junto com o pastor na igreja. O outro garoto, gente, o pastor colocou ele para dormir no banco da igreja, deu para ele um travesseiro e falou, dorme aí no banco da igreja mesmo. Já o Lucas, ele levou para dormir no quarto dele, junto com ele, na cama dele. Ninguém sabe o que aconteceu no quarto, né? Naquele dia, o Lucas nunca falou nada, mas que foi tido como uma situação extremamente estranha, foi. Mas, infelizmente, a gente não sabe se ocorreu algo ou não naquela noite. Mas é claro que essa situação foi o suficiente para causar um burburinho dentro da igreja. Começou-se a dizer o que aconteceu, porque outro menino relatou também. Nossa, eu dormi no banco da igreja e o Lucas foi dormir com o pastor. Claro que isso virou fofoca, virou assunto dentro da igreja. E para evitar burburinho e encerrar logo esse assunto, as autoridades religiosas ali da igreja, superiores do pastor, decidem mandar ele para outra igreja. E ele foi encaminhado para outra igreja, mas mesmo assim ele continuava frequentando os cultos daquela igreja. E por que será que ele continuava frequentando, né? Se ele já foi designado para outro templo, para ser pastor em outro templo, por que será que ele continuava a frequentar aquela igreja? Por que será, né? E agora vamos pro dia que tudo aconteceu. O dia era 21 de março de 2001. Após uma sessão do culto aí na Igreja Universal, o Lucas estava do lado de fora conversando com alguns amigos e com a sua namorada, quando ele foi chamado pelo pastor para conversar. Esse pastor, então, chama o Lucas e fala, olha, vamos ter uma noite de oração num templo
próximo daqui, e ele convidou o Lucas para ir com ele. Ele falou, olha, você quer ir comigo? Vamos ter uma noite de oração nessa igreja. E o Lucas aceita esse convite. E antes deles pegarem o ônibus de 10 e 9 da noite para eles irem até esse local, o Lucas vai até um orelhão, liga pro pai, conta pro pai que ele ia passar a noite em oração. E ele avisou que estava com o pastor, avisou o que ele ia fazer, e pro pai tudo bem, achou que estaria tudo certo. Na manhã seguinte, quando o pai dele acorda, ele não vê o filho em casa, o filho não chegou no outro dia de manhã, então ele vai até a igreja para saber, para ter notícias. E quando ele chega lá na igreja, ele recebe a informação de que sim, que o Lucas tinha saído com o pastor na noite anterior. Então ele decide entrar em contato com um pastor para perguntar cadê o Lucas. E ele disse que tinha deixado o Lucas em um ponto de ônibus para pegar o ônibus e ir para casa. Ele disse, na verdade, que decidiu não levar o Lucas junto com ele e que deixou o Lucas numa outra parada e que era para o Lucas ter voltado na noite anterior mesmo, contradizendo o que o Lucas tinha dito na ligação de que ele ia com o pastor para fazer essa oração, mas ele mesmo contou uma outra versão falando que não, que ele deixou o Lucas em um ponto de ônibus para ir para casa, não ia levar o menino junto com ele. Então, a última vez que o Lucas Terra foi visto foi no dia 21 de março de 2001. Então, assim que o pai notou o desaparecimento do filho, já começaram as buscas. Ele já foi para a delegacia da parte do desaparecimento, já começaram toda aquela movimentação de buscas pelo Lucas. O pai optou por não contar para a mãe o que estava acontecendo até ele saber ter maiores notícias, porque afinal de contas a mulher estava do outro lado do oceano e ele tinha medo de preocupá-la demais e algo acontecer com ela também. Então, por enquanto, ele decide entender a situação, tentar descobrir o que aconteceu com o Lucas sem contar para a mãe do Lucas. Ele desapareceu no dia 21 de março. E no dia 23 de março, um corpo foi encontrado carbonizado em um caixote, abandonado em um terreno baldio, na Avenida Vasco da Gama, que é em um lugar bem afastado. O corpo foi levado para o ML e por lá ele ficou por 43 dias fazendo todos os tipos de exames, incluindo o exame de DNA. Foi possível fazer exames através da mecha de cabelo, afinal de contas, né? O corpo estava carbonizado, mas foi possível utilizar uma mecha de cabelo e as roupas da pessoa estavam junto também. E tanto o DNA quanto as roupas confirmavam que era o Lucas. Mas a família demorou aí mais 43 dias depois que foi encontrado o corpo para ter o retorno que de fato era ele, o que eles já sabiam por conta principalmente das roupas, mas precisava de todos os testes, então a família ficou, imagina, nessa situação por 43 dias. O laudo médico revelou que houve uma tentativa de asfixia e que depois ele foi carbonizado a tal ponto que impossibilitou determinar a causa da morte e se houve abuso íntimo ou não. Este detalhe levou ao promotor crer que certamente houve ato de violência sexual. E detalhe, gente, os exames feitos apontaram que ele foi queimado ainda vivo. Ele até poderia não estar consciente, mas que ele estava vivo, ele estava, e isso dá para saber fazendo os exames, porque se encontra fuligem dentro dos pulmões é porque a pessoa estava respirando e ele estava sim respirando. Talvez ele não estivesse consciente, ele poderia estar desmaiado, mas que ele estava vivo quando foi tacado fogo nele, ele estava assim. Os peritos também encontraram no corpo restos de um tecido muito semelhante a um tecido que existe na Igreja Universal do bairro do Rio Vermelho, o que ligava aí o crime ao pastor Galiza e à Igreja Universal. E outra coisa que também ligava à igreja, gente, é que o corpo foi encontrado carbonizado em uma área onde eles costumavam fazer uma fogueira santa, que nada mais é que uma fogueira onde você, acho que escreve os seus desejos e joga na fogueira. Foi mais ou menos assim que eu entendi. Eu já participei disso num culto na igreja que eu frequentava. Eles fazem uma fogueira e você escreve, eu não me recordo se você escreve aquilo que você quer que saia da sua vida ou aquilo que você quer que tenha na sua vida. Na verdade, eu acho que você coloca os seus pedidos e joga na fogueira santa, e aí é feita uma oração. Eu mesma já participei de uma, e o local era justamente o local onde eles tinham a prática de fazer essa tal fogueira santa. Então, após todo esse tempo de espera, foram 2 dias desaparecido e 43 dias, no ML. Após 45 dias, a família pôde finalmente enterrar o Lucas Terra. E ele foi sepultado no cemitério Bosque da Paz.
Vamos entrar um pouco agora nas investigações e nos julgamentos de como se deu depois da morte do Lucas. O pastor já havia sido expulso de uma outra comunidade religiosa, o que o fez ser apelidado de o secretário do diabo pelos moradores do bairro. As testemunhas que depuseram contra Galiza foram ameaçadas por outros membros da igreja. A testemunha, que era a namorada do Lucas de apenas 17 anos, disse que foi perseguida, humilhada e expulsa da igreja. E o mesmo relato foi dado por outra testemunha. A outra testemunha disse: fui ameaçado e mesmo frequentando a igreja há 20 anos, disseram que era para eu calar a boca. Gente, então a igreja ela fez um movimento para que todos os membros dissessem a mesma coisa e para que todos os membros não dissessem a verdade, na verdade, entende? Eles induziam as pessoas a mentir, a dizer o que eles queriam que as pessoas dissessem, então isso complicou demais o caso. Teve uma equipe de jornal que chama Jornal à Tarde, que também tentou investigar mais e estava descobrindo um pouco mais de coisas, e eles também foram ameaçados pela Igreja Universal. E o próprio pai do Lucas, o senhor Carlos Terra, também foi ameaçado, o que fez com que ele pedisse ajuda ao Ministério Público. O publicitário e amigo de Carlos Terra, Tony Costa, foi inscrito no programa de proteção à testemunha em 2003, ao dar seu depoimento em julho de 2002. Então, para vocês verem como a igreja estava ameaçando muitas pessoas estavam se sentindo ameaçadas, e toda essa movimentação estava sendo feita pela Igreja Universal. Isso por quê? Segundo a perícia e a polícia, para eles, o senhor Silvio Roberto Galiza, aquele pastor, que era o pastor do Lucas, não teria feito isso sozinho. E outras histórias começaram a surgir, e outros 2 envolvidos também da igreja, outros 2 pastores, surgiu o nome desses outros 2 pastores. Então, no total, eram 3 pastores envolvidos da Igreja Universal. Então, por isso que essa movimentação da igreja em calar as pessoas. E os pastores envolvidos, então, eram os Joel Miranda Macedo e Fernando Aparecido da Silva. Falando do Silvio Roberto Galiza, em outubro de 2001, o inquérito foi concluído e Silvio Galiza passou a ser acusado pela morte de Lucas, mas sua prisão não foi decretada, o que só aconteceu após o pai Carlos Terra acampar na porta do Ministério Público de Salvador. O pai do Lucas recorreu a ONGs de defesa dos direitos humanos e ao Ministério da Justiça. Carlos Terra foi entregar uma carta ao escritório da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, na Suíça, onde questionava a demora do julgamento e de onde vinham os recursos financeiros de Silvio Galiza para ser defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, sendo que ele morava na periferia. Esses protestos culminaram com a marcação do primeiro julgamento em junho de 2004. Silvio Galiza foi condenado em 9 de junho de 2004 a 23 anos e 5 meses de prisão, que após recursos foram reduzidos para 18 anos e depois para 15 anos. As principais provas para a condenação foram 5 testemunhas contra ele. O tribunal do júri considerou o crime como homicídio triplamente qualificado e aceitou a tese da acusação, que apontou que Galiza cometeu abuso íntimo, matou e queimou o corpo da vítima. A promotora Cleusa Boida disse que, abre aspas, para mim, aquilo não era um caso terminado, porque eu fiquei sempre com aquela sensação que tinha mais gente envolvida naquilo. Mas como saber se o próprio pastor negava a autoria dele e jamais iria dizer que alguém participou? Fecha aspas. O promotor Davi Galo disse que Galiza é o autor do crime, mas que seria impossível ele ter feito aquilo sozinho. E como era impossível que ele tivesse feito aquilo sozinho, e conforme foram se dando os depoimentos, que foi se dando o julgamento, outros 2 nomes surgiram, como eu disse para vocês, do pastor Joel Miranda Macedo e do pastor Fernando Aparecido da Silva. Ao ser entrevistado pelo Linha Direta em 2006, o pastor Galiza estava acompanhado de 7 advogados e apresentou uma nova versão do crime, como nas outras ocasiões, sempre alegando sua inocência, mas desta vez acusando outros 3 membros da igreja, o bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança dos 2, Luiz Cláudio.
Segundo ele, Lucas teria morrido por conta de ter visto Joel Miranda e Fernando Aparecido em um ato sexual. A declaração foi aceita pela promotoria. O advogado da defesa disse que a denúncia contra seus clientes seria uma estratégia de Galiza após Aparecido e Miranda o afastarem quando, abre aspas, ficou constatado que o Galiza, estaria levando garotos para dormir na mesma cama que ele na igreja do Rio Vermelho, em Salvador, fecha aspas. Em outra entrevista, Galiza disse que recebeu ameaças de um advogado da Universal e foi subornado para omitir fatos do crime. Depois da denúncia, foi aberto em fevereiro de 2008 um processo contra Fernando Aparecido da Silva, que ficou preso, após ter passado por um tempo foragido, e Joel Miranda Macedo, que continuou foragido. 18 meses após o início do processo, eles receberam um habeas corpus concedido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo foram inocentados em novembro de 2013 pela juíza Geuzi Almeida, que alegou falta de provas. Após a família de Lucas recorrer da decisão em setembro de 2015, o recurso de apelação foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com os desembargadores decidindo por unanimidade que Joel Miranda Macedo e Fernando Aparecido da Silva fossem a júri popular. Após a defesa dos dois acusados recorrer, a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia foi anulada em novembro de 2018 pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF. Fazendo parte da ação da acusação, o Ministério Público da Bahia disse que a Procuradoria-Geral da República iria recorrer da decisão. Gente, o senhor Carlos Terra, ele fez campanhas pedindo aí pelo julgamento a júri popular desses outros dois pastores também, até ele falecer, que foi em fevereiro de 2019. Em sessão virtual, Lewandowski votou contra novamente em março de 2019 e a ministra Carmen Lúcia pediu vista, impedindo que os pastores fossem a júri popular naquele momento. Em último recurso, o STF decidiu em setembro de 2019 que os pastores da Igreja Universal vão a júri popular. O júri popular do caso passou a ser adiado em março de 2020 devido à pandemia, do Covid-19. Em 2021 foi aberta uma petição pública pedindo que o Poder Judiciário do Estado da Bahia marcasse a data aí do júri popular. O julgamento do caso, então, foi marcado para o dia 25 de abril de 2023 no Fórum Rui Barbosa, em Salvador. Em 27 de abril de 2023, o pastor Joel Miranda e o bispo Fernando Aparecido da Silva foram condenados a 21 anos de prisão em regime fechado. No primeiro dia do júri, 5 testemunhas de acusação e uma de defesa foram ouvidas. No segundo dia, as esposas dos dois pastores testemunharam a favor dos réus. Além disso, um bispo e 2 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus foram ouvidos. Os jurados se reuniram na sala especial para a votação e decidiram que os réus eram culpados. A sentença foi proferida pela juíza Andréia Sarmento. Então, os 3 foram condenados. Voltando um pouquinho na história e falando sobre a Igreja Universal. Em outubro de 2007, o Superior Tribunal de Justiça, mantendo a decisão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, de 14 de março, determinou que a Igreja Universal do Reino de Deus indenizasse a família de Lucas em R$1 milhão por danos morais. O caso do Lucas Terra é um dos maiores símbolos da luta por justiça no Brasil. Uma história que nos obriga a refletir sobre impunidade, abuso de poder e o direito à vida. E foi dessa forma triste que o Lucas Terra perdeu sua vida. Ele era um menino bom, ele era um menino que tinha um futuro brilhante pela frente. E isso destruiu a família dele. E depois, toda essa trama que foi descoberta dentro da igreja e o poder que a igreja tem sobre as pessoas é muito grande. Então vamos aqui para os comentários. Deixa um comentário aqui sobre o que você achou desse caso. Curte o vídeo também se você assistiu até aqui. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por vocês terem me assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.